Semana da PAN. Olá, sejam bem-vindos à Semana da PAN. Eu sou Lívia Fernanda e apresento aqui um resumo dinâmico de tudo que foi destaque na nossa programação. Na terça-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a abertura de um inquérito para apurar atos contra a democracia no país. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, abriu um inquérito para investigar a organização dos atos do último domingo, que tinham como uma das pautas pedidos de intervenção militar no país, além da reedição do AI-5. Ele atende a um pedido do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que apontou fatos em tese delituosos envolvendo a organização de atos contra o regime da democracia participativa brasileira. Segundo o PGR, vários cidadãos, entre eles deputados federais e empresários, podem ter praticado crime contra a Lei de Segurança Nacional. Ao aceitar o requerimento, Alexandre de Moraes diz que é imprescindível verificar a existência de organizações e esquemas de financiamento de manifestações contra a democracia e que visam lesar ou expor a perigo de lesão os direitos fundamentais, a independência dos poderes e o Estado democrático de direito. Também, de acordo com o ministro, a Constituição não permite realizar manifestações visando o rompimento do Estado de Direito com a extinção de cláusulas pétreas constitucionais. A princípio, a investigação não tem como alvo o presidente Jair Bolsonaro, que esteve presente na manifestação em Brasília. A decisão foi comentada por Rodrigo Constantino e José Maria Trindade no Jornal da Manhã. Bom dia, Tiago. Veja, eu tenho dúvidas em relação ao ato ser antidemocrático em si. É evidente que tinham pessoas com placas antidemocráticas pedindo o fechamento do Congresso, AI-5 e essas barbaridades. Mas o ato em si envolve muito mais gente. Além disso, nada contra investigar quem pede, de fato, atitudes antidemocráticas, desde que isso se estenda a todos. A esquerda também. Nós sabemos que temos partidos no Brasil que defendem abertamente ditaduras, como a venezuelana e a cubana. E isso não vai ser investigado? E também para comentar as notícias do dia, José Maria Trindade. Olha, a novidade é a investigação, Tiago. Esse grupo sempre existiu, sempre ficou aqui em Brasília fazendo carreatas e sempre presente em toda manifestação. Há, inclusive, argumentos jurídicos. Dizem que a Constituição, numa combinação de artigos, permite esta intervenção militar, o que não seria uma ditadura, mas sim uma preparação para um novo presidente da República. A novidade, portanto, é a investigação. Não será muito difícil, não. Só recorrer às fotos. Na quarta-feira, um texto publicado pelo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, associando a crise do coronavírus ao comunismo, gerou polêmica. O assunto foi comentado no programa 3 em 1. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, publicou em um blog pessoal um longo texto no qual denuncia um plano comunista que iria tirar proveito da pandemia de Covid-19. Com o título Chegou o Comunavírus, o chanceler questiona as intenções da Organização Mundial da Saúde que, segundo ele, estaria se aproveitando da pandemia para contribuir com a construção do comunismo. Para ele, a atual situação do mundo faz a população se despertar novamente para o pesadelo comunista. Na publicação feita na madrugada desta quarta-feira, o ministro se propõe a citar e comentar trecho do livro Vírus, do filósofo esloveno Slavoj Žižek, de grande renome entre os teóricos marxistas da atualidade. Ernesto aproveita o livro também para criticar a China e contesta o preparo do país para o combate à doença. O chanceler finaliza sugerindo que a pessoa que queira entender melhor sobre o comunismo procure compreender as declarações da OMS para isso. E aí, Constantino? Bom, Vitor, eu posso discordar de algumas coisas, dos métodos dessa turma mais ideológica do governo, dos olavistas, mas como eu já deixei claro várias vezes, eu não discordo necessariamente do conteúdo, pelo menos naquilo que eles apontam em direção ao inimigo, né? O ministro Ernesto Araújo está certo em falar de comunavírus. Eu mesmo já usei esse título numa coluna minha, né? Muitos estão usando a crise de forma um tanto oportunística para avançar com uma agenda de poder, né? Com o globalismo, com essas entidades supranacionais que, aliás, estão no epicentro do problema. De onde veio a pandemia? Da China, que é dominada por uma ditadura comunista.
Qual foi a entidade que atuou de forma tão equivocada desde o início que mais parece cúmplice dessa ditadura, um puxadinho do regime chinês? A OMS, que vem errando desde o começo muito mais do que acertando, e elogiando, inclusive, a reação e a postura da ditadura chinesa. Então, você apontar para tudo isso não é ser reacionário paranoico, é apenas ter olhos para enxergar o que está acontecendo. Aliás, se você tiver um pouquinho de boa vontade, você vai ver vários indícios. Hoje tem um artigo publicado na Folha de São Paulo, da Ilona Zabó, defendendo que temos que tirar lições dessa crise, e uma delas é mais Estado, menos mercado, a outra é avançar com a governança global, que para bom entendedor, para bom entendedor meia palavra basta, para essa declaração não precisa nem ser bom entendedor, né? É evidente que é um eufemismo para o tal globalismo, para essas entidades supranacionais ligadas à ONU e tudo mais, que tem os burocratas sem rosto, prestando serviço, de certa forma, para poderosos, né? É análogo ao capitalismo de Estado dentro de um país em vez de livre mercado. É isso que eles querem uma globalização administrada. Aliás, essa expressão está no livro do braço direito do George Soros, o Malloch, que é, inclusive, o sujeito que controlava aquela empresa Smartmatic de urnas eletrônicas, né, da Venezuela, inclusive, e ele, num livro dele sobre globalização, repete essa expressão várias vezes. Então, você está preocupado com a turma que vai usar o coronavírus e a pandemia e a crise para avançar com uma agenda global de concentração de poder, isso é absolutamente legítimo, né? Inclusive, vejam só que estamos aí na semana que foi aberta a investigação, inquérito aprovado pelo STF, Alexandre de Moraes, sobre movimentos que pregam contra a democracia no Brasil e tudo mais. E eu comentei isso no programa ontem. Hoje faz 150 anos do nascimento de Lenin, um ditador sanguinário, né, que executou milhares de pessoas, matou milhões. E tem várias pessoas aí, grupos, movimentos, partidos, né, o PSOL, o PT, o MST, todos eles reverenciando esse ditador Lenin. Então, como eu disse, a sensação que fica, e óbvio que eu estou aqui sendo irônico, né, para quem está fora da bolha, é de que você pode defender à vontade ditadura e tudo mais, desde que seja de esquerda, só não pode de direita, né? Então, tudo isso é muito hipócrita. O ministro Ernesto Araújo está certo em apontar para o perigo do comunismo, né, do globalismo. Isso são perigos reais, e é curiosíssimo ver militantes disfarçados de jornalistas na imprensa, como uma aí conhecida, que hoje falou que o Bolsonaro, com isso, inaugura, tentar ir para o verbo, né, a diplomacia populista. Quer dizer, a minha conclusão é de que durante a era petista tínhamos uma diplomacia muito séria e profissional. Que piada de mau gosto. Diga, Thaís. Eu realmente não entendo, Brown, como o Constantino falou, mas eu continuo não entendendo como que as mentiras da China que existem e os erros da OMS que existem, como é que essas duas coisas provam juntas que a OMS está querendo propagar o comunismo no planeta. Quer dizer, a missão dela é essa, como diz o chanceler. Só para essa teoria parece tão exótica que talvez o ouvinte não esteja familiarizado com esses termos aqui, só para colocar as coisas um pouco mais claras. O globalismo, que é esse termo que a turma do chanceler usa de forma pejorativa, ele se refere basicamente a essas estruturas multilaterais que foram formadas no pós-guerra para, inclusive, prevenir a volta do fascismo e para, inclusive, vencer o totalitarismo comunista, né? São instituições como a ONU na área da segurança, como o FMI, o Banco Mundial, na área da economia. Então, para os antiglobalistas, essas instituições, os antiglobalistas liderados, por exemplo, pelo Olavo de Carvalho, que é uma das inspirações do chanceler. Então, os antiglobalistas consideram que essas instituições elas não servem para fortalecer os países mutuamente. Elas são uma conspiração mundial destinada, sobretudo, a minar a soberania dos povos e a cultura e a religião dos povos. É assim que eles entendem o globalismo. É assim que eles é disso que eles chamam globalismo. Então, eles se aliam às forças, essas estruturas, essas entidades multilaterais, elas se aliariam aí às forças do marxismo cultural,
que vão desde a China até teóricos marxistas como o Zizek, né? Aliás, neomarxista, como ele mesmo se define, e que o chanceler parece ler ao pé da letra, não sei se de propósito ou, enfim, por alguma limitação, não sei, mas ele está lendo o Zizek ao pé da letra, fazendo uma interpretação bastante literal lá do que ele fala. Então, eu ia criticar esse termo comunavírus, eu ia dizer que me parecia infantil, mas como o Constantino falou que já usou, eu não vou dizer isso. Mas eu acho um termo, no mínimo, infantil para ser usado por um chanceler. E ele está consolidando com esse texto aí a sua fama de mais um ministro folclórico do governo. Eu espero, sinceramente, que isso seja solenemente ignorado, inclusive no exterior, para que o Brasil não passe mais essa vergonha. Sua avaliação, Josias? O chanceler Ernesto Araújo, ele integra a ala do governo que tem o triste hábito de criar fantasmas para depois se assombrar com eles. O espectro mais comum dos delírios do chefe do Itamaraty é o comunismo, que ele imagina estar prestes a dominar o mundo. Numa longa postagem que ele fez no seu blog, o chanceler detalhou a leitura de um livro chamado Vírus. O problema não está na leitura. Nada a opor também em relação ao debate teórico de ideologias. O problema é que o ministro toma o ponto de vista do autor como algo disseminado, prestes a se concretizar. É como se na virada da curva o comunismo fosse dominar o mundo. A partir da leitura que fez do livro, o chanceler Ernesto Araújo trata como uma grave denúncia a existência de um plano comunista internacional que tiraria proveito dessa crise do coronavírus para impor ao mundo a ideologia comunista por meio de entidades multilaterais como a Organização Mundial da Saúde, como se a OMS tivesse essa força. Ora, francamente, é preciso ter a mente muito ociosa para acreditar em algo tão mirabolante. Insisto, é bom que o ministro leia. Ele é um ministro ilustrado, mostra isso nos seus discursos, nas manifestações públicas. O problema é usar a ilustração para construir essas caricaturas. E o pior de tudo é que o ministro Ernesto Araújo não está sozinho. O próprio presidente Bolsonaro, os seus filhos, o guru da Virgínia, o Olavo de Carvalho, eles têm essa mesma avaliação de que governos estrangeiros, entidades multilaterais, estão todos prontos a solapar a soberania nacional e a implantar o comunismo no mundo inteiro. O governo brasileiro, com essas suas assombrações, ele acaba se associando a gente como Viktor Orbán da Hungria. Não é, decididamente, o melhor tipo de companhia. Na quarta-feira, o governador de São Paulo, João Dória, anunciou um plano para a retomada gradual das atividades econômicas no estado a partir do dia 11 de maio. No entanto, na sexta-feira, em entrevista ao Jornal da Manhã, Dória afirmou que, para que o projeto entre em vigor, é necessário manter a taxa de isolamento acima dos 50%. Bom, governador, em relação primeiro ao fim do isolamento ou ao início do fim do isolamento, porque não é algo que vai mudar do dia para a noite. Se os números de isolamento continuarem iguais a esses, abaixo de 50%, o senhor vai rever essa reabertura? Pode adiar ainda mais a reabertura para fim de maio, começo de junho, dependendo dos números, governador? Bem, nós aqui, Tiago, seguimos a ciência. Quem orienta todas as decisões do governo de São Paulo é a medicina, é a saúde, é a ciência. Nós não tomamos nenhuma decisão de ordem pessoal, política ou sob pressão. É a saúde que determina. Infelizmente, tivemos uma queda anteontem no índice de isolamento para 48%. Acendeu o sinal amarelo. Nós temos que ter um mínimo de 50% no isolamento social. Portanto, mais uma vez, o meu pedido, o meu apelo em nome da saúde e da vida, para que as pessoas que puderem fiquem em casa. Nós precisamos ter um número mínimo de 50% para cumprir o nosso projeto de flexibilização da quarentena a partir do dia 11 de maio. E aí, respondendo objetivamente a sua pergunta, se isso não ocorrer, quem vai determinar se podemos ou não fazer essa flexibilização será a saúde e a medicina, mas abaixo de 50% ficará muito mais difícil de avançar nessa decisão.
Governador, antes de passar para os comentaristas, tem aqui um dado, de 15 países, o Brasil é o segundo com a maior descrença no isolamento social. Ao que o senhor atribuiria isso? A dicotomia, uma orientação, perdão por fazer essa menção aqui, equivocada do presidente da República. Aliás, temos apenas 4 mandatários do mundo com posições contrárias ao isolamento. Temos 213 países do planeta, Tiago, com o coronavírus. 4 países têm seus mandatários com orientação distinta do isolamento social. 2 ditaduras da antiga União Soviética, a ditadura da Nicarágua e o governo brasileiro com o presidente Jair Bolsonaro, que só não piorou as coisas porque os 27 governadores dos estados entenderam que, para defender os cidadãos dos seus estados, o isolamento social era necessário. Quando você tem 2 orientações, 2 direções, fica mais difícil para a população compreender qual lado deve seguir. O lado do isolamento ou o lado que se distancia desta orientação da saúde e da ciência e propõe que as pessoas imaginem que nós estamos vivendo uma gripezinha ou um resfriadozinho. E não estamos, evidentemente. Então, a orientação correta não é dos políticos, a orientação correta é da medicina e da saúde. Fiquem em casa. Essa é a única cura possível para o coronavírus neste momento. É o resguardo social, é o distanciamento social. Governador João Dória, agora a pergunta de Rodrigo Constantino, como o senhor já tinha destacado, está nos Estados Unidos. Constantino. Bom dia, governador. O senhor fala em ciência, mas os modelos que embasaram decisões mais drásticas, mais draconianas, eles foram muito catastróficos e, felizmente, não se concretizaram. Ao mesmo tempo, nós temos que levar em conta, ainda mais em São Paulo, que é responsável por mais de 1/3 aí do PIB brasileiro, o que isso vai afetar na economia. A economia também é vida. A economia afeta a vida de pessoas e pode levar a óbitos, inclusive, na frente. Como é que fica a questão da busca desse equilíbrio, governador? Porque tem muita gente começando a ficar bem desesperada e a pressão é crescente também por parte de prefeitos para que as atividades possam ser retomadas de forma prudente, com restrições, claro, não é normalizar tudo como se fosse uma gripezinha, sem dúvida não é. Mas como é que fica a busca de um equilíbrio, levando em conta que as previsões mais negativas não se concretizaram e, do outro lado, a pressão econômica parece ser muito grande? Constantino, bom dia. É o diálogo, é o entendimento, é o equilíbrio, é exatamente o que você propõe. Nada draconiano, aliás, não fizemos aqui em São Paulo nada draconiano. Aqui não tivemos lockdown, nem temos previsão, neste momento, de qualquer opção de protocolo de lockdown. Isso foi draconiano em alguns países e, como você mencionou, não funcionou adequadamente. Por outro lado, a distensão e a liberdade absoluta para que as pessoas possam ter um entendimento equivocado de uma gripezinha, um resfriadozinho, ou de que cura com vodka, como disse um ditador da Bielorrússia, é outro equívoco. Nós precisamos ter a capacidade de dialogar corretamente com a medicina, com a saúde, ter estudos, ter dados e adotar as medidas necessárias. Foi o que fizemos aqui em São Paulo. São Paulo e o Rio de Janeiro, Constantino, foram os 2 primeiros estados a decretarem a quarentena. E em São Paulo, decretamos uma quarentena que permitiu que 74% da economia de São Paulo permanecesse aberta. Nós não fechamos nenhuma fábrica em São Paulo, de nada. Todas as fábricas operando e abertas, ou podendo operar normalmente, regularmente, evidentemente, com a obediência aos critérios sanitários, aos critérios de proteção aos seus funcionários e aos seus fornecedores. Construção civil, funcionando regularmente. Todo o sistema de abastecimento básico e necessário para a manutenção de pessoas e até de animais funcionando regularmente. Vários setores e segmentos também de serviços funcionando. Agora, temos 24%, 26% de setores que foram prejudicados e nós reconhecemos isso, sobretudo comércio e alguns segmentos de serviços. E agora, a partir do dia 11 de maio, se nós mantivermos, eu quero deixar isso bem claro para os ouvintes e os internautas da Rádio Jovem Pan, um patamar mínimo de 50% e uma variação que pode ir de 50% a 60%, idealmente acima de 60%, mas a medicina aceita que entre 50% e 60%, possamos ter uma flexibilização heterogênea, Constantino, que vai levar em conta regiões, cidades, áreas e segmentos também da economia e protocolos.
para essa flexibilização a partir do dia 11. Mas até lá, até o dia 10, as pessoas não podem nem flexibilizar, nem relaxar em relação à orientação médica, que é permanecerem em casa. Vai passar, Constantino. Eu tenho confiança de que isso vai passar e nós teremos momentos melhores pela frente. Mas todos nós precisamos ajudar e salvar as nossas vidas e as vidas das nossas famílias. A sexta-feira foi marcada pelo pedido de demissão de Sérgio Moro do Ministério da Justiça e Segurança Pública após a exoneração do então diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo. Seja o diretor, seja o superintendente, e realmente não é o papel da Polícia Federal prestar esse tipo de informação. As investigações têm que ser preservadas, né? Olha, Denise, o ministro Sérgio Moro disse, inclusive, ele que foi aí o juiz responsável pela Operação Lava Jato, condenando diversos membros de governos anteriores, disse que esse tipo de intervenção não aconteceu nem mesmo nos últimos governos aí do Partido dos Trabalhadores. Ele negou que tenha condicionado a vinda dele ao Ministério da Justiça a uma vaga no Supremo Tribunal Federal e disse que a única exigência que fez ao presidente da República foi justamente que ele pudesse trabalhar, que o Ministério da Justiça pudesse trabalhar de forma independente da política. Vamos ouvir esse trecho. Imaginem se durante a própria Lava Jato, o ministro, o diretor-geral, o presidente, então presidente Dilma, o ex-presidente, tudo isso ficassem ligando para o superintendente em Curitiba para colher informações sobre as investigações de andamento. Olha, Denise, ele disse também que o ex-ministro Sérgio Moro disse que eventualmente concordaria com a substituição de Marcelo Valeixo ali na Diretoria-Geral da Polícia Federal, mas que para isso precisaria ser apresentado a ele uma motivação, uma justificativa, algo que o presidente Jair Bolsonaro, que segundo ele já vinha pressionando pela substituição desde o meio do ano passado, não apresentou em nenhum momento. Ele negou que a informação do Diário Oficial da União, que traz que a exoneração saiu a pedido de Marcelo Valeixo seja verdadeira. Inclusive, essa informação foi reafirmada pelo presidente Jair Bolsonaro em um post no Twitter. A partir das críticas aí à exoneração e também à possível demissão do ministro Sérgio Moro, ainda de manhã, o presidente Jair Bolsonaro publicou ali no Twitter dele uma foto, uma foto da publicação do Diário Oficial da União, onde estava escrito lá que a exoneração de Marcelo Valeixo tinha acontecido a pedido dele, ou seja, o próprio Marcelo Valeixo, segundo essa publicação, tinha solicitado a exoneração, algo que o ministro Sérgio Moro negou também nesse pronunciamento de hoje. De fato, não existe nenhum pedido que foi feito de maneira formal. Eu, sinceramente, fui surpreendido. Achei que isso foi ofensivo. Vi que depois o SECOM afirmou que houve essa exoneração a pedido, mas isso de fato não é verdadeiro. O ministro Sérgio Moro disse também que não poderia concordar aí com relações impróprias entre o presidente da República e superintendentes e diretores aí, dirigentes da Polícia Federal. Diz que sabia dos riscos que assumiu ao deixar a magistratura, os 22 anos de magistratura, e que não permaneceria no cargo correndo o risco de manchar a própria biografia. Ele disse ter dúvidas também em relação ao nome que será indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, o grande problema não é quem entra, mas por que alguém entra. E se esse alguém, sendo da corporação, aceitando substituição do atual diretor-geral, com o impacto que isso vai ter na corporação, não conseguiu dizer não para o presidente a uma proposta dessa espécie, eu fico na dúvida se vai conseguir dizer não em relação a outros temas. Bom, Denise, como você pôde ver, e quem está acompanhando aqui a Jovem Pan também, foi uma declaração, foi sim, muito dura, com falas bastante contundentes contra o presidente Jair Bolsonaro.
O ministro Sérgio Moro estava muito tranquilo. Quando ele deixou a sala, inclusive, também foi bastante aplaudido pelos servidores. A declaração dele inicialmente, a mesa ali onde ele fez a declaração estava montada apenas com uma cadeira e com uma placa indicando que apenas ele sentaria ali à mesa, mas depois a chefe de gabinete, o diretor do DEPEN, diversos outros membros, então secretários aqui do Ministério da Justiça e Segurança Pública, se sentaram ao lado dele como em uma demonstração de apoio ao trabalho que foi desenvolvido, então, pelo ministro Sérgio Moro nesse pouco mais de um ano à frente aqui da pasta. Ele, inclusive, abriu esse discurso na manhã de hoje, fazendo uma espécie de balanço do trabalho dele à frente aqui do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e lembrou que no ano passado, graças a medidas adotadas por ele e pela equipe dele, cerca de 10 mil pessoas deixaram de ser assassinadas no país, o que em comparação com outras estatísticas. Na avaliação de Rodrigo Constantino, a saída de Moro é provavelmente o maior erro do governo Bolsonaro. Trata-se de alguém com virtudes muito raras no país. Alguém que não se deixou seduzir pelo poder, que não se corrompeu em Brasília, alguém que tem, sim, virtudes que são dignas de representar um herói nacional. Eu digo isso sem nenhum problema. Tem gente que acha que pobre da nação que tem heróis, eu já acho que pobre da nação que tem os heróis errados. Eu acho que todos precisamos de referências morais, exemplos de coragem, de virtudes que não encontramos facilmente por aí. E o Sérgio Moro tem demonstrado exatamente isso. Então, o que ele traz à tona é muito grave. Ele diz, com todas as letras, que o presidente tentou interferir no comando da Polícia Federal, exigir relatório, exigir informações de investigações em curso, que algumas delas não estavam lhe agradando, obviamente dizem respeito à sua família. E o que nós podemos estar vendo hoje é, possivelmente, aí, a rachadinha mais cara da história. É um dia muito triste para o país. Eu acho que qualquer patriota, qualquer pessoa que deseja o melhor para o Brasil deveria estar triste, assim como a voz embargada do próprio ministro Sérgio Moro, porque se trata de uma enorme oportunidade perdida. Nós tínhamos tudo para melhorar o país com uma agenda virtuosa de reformas, com uma equipe técnica que é basicamente um dream team no Ministério, que foi montado sem representar um feudo partidário, uma divisão de toma lá da cá, com políticos e caciques do centrão fisiológico. Nós temos o ministro Paulo Guedes, nós temos o ministro Rogério Marinho, nós temos a Tereza Cristina, o Marcos Ponte, o próprio ministro Sérgio Moro e, obviamente, o Guedes e o Moro eram os dois grandes pilares desse ministério. Hoje, nós perdemos um desses pilares. Ficou um governo totalmente manco, capenga. O presidente Bolsonaro cometeu provavelmente o seu maior erro político na vida. É um tiro de bazuca no pé. Muitos já começam a falar em renúncia, acho difícil, em impeachment, eu acho talvez mais provável, mas ficou um tanto insustentável a sua situação. Ele perdeu ali o lavajatismo dentro do governo, e era a principal bandeira ética que o elegeu. Ou seja, só resta mesmo perder o liberalismo que o Paulo Guedes representa, e isso parece estar em andamento com essa história de pró-Brasil aí, com militares querendo dar a carta de um programa desenvolvimentista. Se for isso, aí é a pá de cal. O pedido de demissão de Sérgio Moro também foi analisado por Josias de Souza. O sinal é mais do que vermelho, É vermelhíssimo. Essa saída do Sérgio Moro, do Ministério da Justiça, marca a reinauguração do governo de Jair Bolsonaro. O presidente é o mesmo, só que virado do avesso. Sai de cena aquela alegoria do cordeiro antissistema da campanha de 2018, apologista da Lava Jato, e surge no palco, sem disfarces, o lobo sistêmico que intervém na Polícia Federal e negocia com a alcateia corrupta do Centrão uma blindagem política contra, agora, um risco de impeachment. O próprio presidente considera que o seu mandato está sob risco. Então, ele busca uma blindagem encostando a sua administração no que há de pior, no que há de mais arcaico na política brasileira, na bandalha do Congresso, que é representada por esse centrão. O movimento aprofunda o isolamento político do presidente iniciado com essa pandemia do coronavírus. Na prática, o Sérgio Moro reassumiu o papel de juiz na saída do cargo
de ministro da Justiça. O que o Moro fez hoje, na despedida dele, nesse pronunciamento de pouco mais de 40 minutos, foi uma sentença. Ele emitiu uma sentença. Ele condenou o presidente por interferir politicamente na Direção-Geral da Polícia Federal e foi muito explícito. Disse que revelou ali as coisas que foram tratadas em reserva com o presidente no escurinho do Palácio da Alvorada ou no Palácio do Planalto. Disse com todas as letras que o presidente deseja interferir politicamente. Ele conta diálogo que manteve com o presidente. Presidente, mas isso vai sinalizar uma interferência política. E o Bolsonaro respondeu, é isso mesmo, é interferência política mesmo. O ministro conta que o presidente disse a ele que está preocupado com os processos que estão tramitando no Supremo Tribunal Federal. Entre eles, embora o ministro não tenha dito, mas nós estamos vendo esse movimento depois da abertura do processo para apurar os organizadores e financiadores daquela manifestação antidemocrática que ocorreu no último domingo e que foi adornada pela presença do Bolsonaro, por um discurso do Bolsonaro. Então, ficou muito explícita o desejo do presidente de interferir na polícia e o ministro condenou o presidente por isso. Foi um selo de condenação de um juiz que foi atraído para o governo justamente por esse seu mérito de juiz. Então, é o feitiço virando contra o feiticeiro. E o que é mais simbólico dessa cena é que, no final, o Moro disse que vai procurar um emprego daqui a pouco, que não enriqueceu na magistratura, nem no ministério, e ele fala uma frase simbólica no final: esteja ele onde estiver, ele estará à disposição para servir ao país. Isto é o nascimento de uma candidatura presidencial, é o nascimento de uma alternativa à eleição, à sucessão de 2022, num instante em que a centro-direita está procurando um nome. O presidente Bolsonaro criou um pesadelo do qual ele terá grande dificuldade de despertar. Para Thaís Oyama, Sérgio Moro deixou claro que saiu do governo porque Jair Bolsonaro tentou controlar a Polícia Federal. Pois é. O ministro Moro, juiz da Lava Jato, um dos principais pilares do governo Bolsonaro, saiu do governo. E saiu deixando claro que tomou a decisão por um motivo. O presidente queria controlar a PF e ele não aceitou. Ele foi claríssimo, o discurso foi muito duro, ele não escondeu absolutamente nada. Me chamou a atenção, por exemplo, a frase em que ele disse que o presidente pediu mais de uma vez para ter na PF alguém com quem ele pudesse ter contato pessoal, para que ele pudesse ligar, que ele pudesse colher informações e relatórios de inteligência, para colher informações sobre investigações em andamento. Isso é gravíssimo, na verdade, uma acusação, porque isso é uma clara extrapolação dos poderes e dos direitos do presidente. E ele também foi além, ele disse que o presidente informou que tinha preocupação com inquéritos correntes e específicos do Supremo Tribunal Federal e queria ter acesso a eles. Bom, são acusações bastante graves, revelações bastante graves, e isso faz com que a gente tenha uma certeza. A saída do ministro Sérgio Moro e o modo como ele saiu não vão sair baratos do presidente da República. Com a gente aqui também no Jornal da Manhã, segunda edição. Não. Oi, Thaís, pode concluir. Vai lá. Eu queria só completar que antes disso, só um contexto, o Moro assumiu como a personificação da promessa de campanha do presidente Bolsonaro, né? Ele era garantia de que o governo Bolsonaro seria diferente dos outros, não ia tolerar corrupção, nem dentro do governo e nem fora do governo. E agora a saída dele tem a mesma simbologia, só que com o sinal invertido. Pior, a ideia que o desembarque do Sérgio Moro aponta para o abandono dessa bandeira anticorrupção ganha outro reforço, que foi essa aproximação recente do presidente com as lideranças mais fisiológicas do Centrão, né? O presidente que atacava aquela velha política e todos os vícios da velha política, agora está namorando a nata da velha política. Deputados que são, inclusive, investigados na Lava Jato e que nunca suportaram o ministro Moro. Então, essa altura está claro. A saída do Sérgio Moro se deu porque o presidente Bolsonaro queria para ele o comando e o controle da Polícia Federal. Não foi por outro motivo. E a mesma Polícia Federal que investiga os filhos dele. Agora tem uma coisa. O ministro Moro também chama atenção para isso. Essa tentativa de controlar a PF
coisa que também o ministro falou, nem os ex-presidentes Lula, Dilma e Temer, que foram investigados pela PF, ousaram interferir, isso vai ter troco. A PF vai à forra e o ministro Moro disse de outra forma, né? Ele disse, a PF vai resistir a qualquer interferência política do presidente, é óbvio. Isso é porque a corporação não vai engolir essa expulsão tão fácil, ela tem uma autoestima, ela tem uma imagem a preservar, ela tem muito orgulho dessa imagem que ela conquistou, sobretudo depois da Lava Jato, e então eu acho que o ministro está certo, não vai ser tão fácil. Se o presidente Bolsonaro queria dar vida fácil para os filhos dele, os filhos investigados, por exemplo, ele pode ter dado um tiro no pé. Internamente, o que a gente pode falar? Os generais do Palácio, os militares, que sempre foram grandes defensores do ministro Moro, estão muito desanimados, o clima no Palácio está péssimo. Ninguém, por enquanto, vai pedir o cap, mas os militares, que aliás batalharam muito para manter o ministro, estão cada vez mais desesperançados. Na avaliação de Paulo Matias, a saída de Sérgio Moro representa uma grande perda para o governo Bolsonaro. Olha, para quem é patriota, para quem defende a Lava Jato, para quem foi às ruas defender o combate à corrupção no Brasil, hoje é um dia muito triste, né? Porque um dos pilares de sustentação desse governo, um pilar que, na minha avaliação, é o mais fundamental, visto a todo o processo de degradação da política, com toda a corrupção que a gente viu no país, que é o ministro Sérgio Moro, né, um pilar ético que era estabelecido ali, um pilar de sustentação muito grande ao governo. Independente do que o governo fazia, as pessoas sempre pensavam antes o seguinte, mas aquele governo tem a marca Sérgio Moro, então é um bom governo. Hoje, nós perdemos essa marca, nós perdemos esse pilar, o que é muito triste para quem realmente quer ver esse país um pouco melhor. Mas cabe a nós aqui fazermos uma análise, Brown, do que aconteceu, né, de fato. E para isso eu acho importante a gente resgatar um pouco o passado, né? Eu vou ler para vocês uma frase aqui de Bolsonaro, dita em novembro de 2018, logo depois que ele ganhou a eleição e fez a escolha do ministro Sérgio Moro como ministro da Justiça e Segurança Pública. Abre aspas aqui. Eu não vou interferir em absolutamente nada que venha a ocorrer dentro da Justiça no tocante a esse combate à corrupção. Mesmo que viesse a mexer com alguém da minha família no futuro, não importa. Fecha aspas. Fala do presidente Jair Bolsonaro, o que mostra algumas questões. A primeira, o presidente demonstra não honrar com a sua própria palavra, né? Porque há uma interferência muito clara na Polícia Federal. Segundo, ele intervém na Polícia Federal de uma maneira absolutamente autoritária e mexendo com um dos seus ministros mais populares. Veja, o presidente Bolsonaro faz essa movimentação política, não sei com base em qual cálculo político. Se ele está imaginando que trocar Mandetta é a mesma coisa que trocar Sérgio Moro, eu acho que ele está muito equivocado. O presidente Bolsonaro peca no momento em que ele faz isso, não apenas na ação de demitir o ministro Sérgio Moro, do ministro Sérgio Moro sair do governo, mas no mesmo momento em que o presidente cria um diálogo que, na minha avaliação, é condenável com a velha política, né, com o Centrão. Nós vimos na semana passada e essa semana também o presidente receber vários deputados, até com algum tipo de promessa de cargos a esses parlamentares do Centrão, mesma prática que nós sempre condenamos nos governos do PT, exatamente nesse momento em que ele faz essa articulação política. Sérgio Moro, que é o pilar ético, sai do governo. Então, nós vemos com muita preocupação isso. O presidente Bolsonaro, na minha avaliação, foi denunciado pelo ministro Sérgio Moro em 3 denúncias graves que precisam ser apuradas. A primeira, a interferência na nomeação do diretor-geral e superintendentes da Polícia Federal. Eu quero fazer aqui uma pergunta a vocês, ouvintes e telespectadores aqui da nossa Rádio Jovem Pan. Qual é o motivo da troca do comando da Polícia Federal? Alguém sabe aqui qual foi o erro que esse diretor, o Valeixo, cometeu? Qual foi o erro de desempenho que ele teve? Isso não está sendo explicado, isso não está posto, porque normalmente se trocam pessoas, se demitem pessoas, ou por erros graves que essas pessoas tenham cometido, ou por insuficiência de trabalho.
Qual é o erro que foi cometido? E o pior de tudo, a denúncia que o ministro Sérgio Moro, ex-ministro Sérgio Moro, agora fez, é de que o presidente Bolsonaro queria trocar o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, para quem não sabe, é o estado da família Bolsonaro, né? Flávio Bolsonaro, que hoje é senador da República, está sendo investigado, sim, pela Polícia Federal por alguns crimes que pode vir a ter cometido. E o pior de tudo, o presidente Bolsonaro pediu relatórios de inteligência da Polícia Federal, que na minha avaliação é mais grave ainda. Ou seja, o presidente da República não tem que ter acesso a relatório de inteligência da Polícia Federal. E terceiro, por fim, dessas denúncias que foram colocadas, as tramitações dos inquéritos no Supremo. Nós estamos aqui diante de graves denúncias feitas pelo ministro Sérgio Moro, e essas denúncias precisam ser comprovadas, porque se não forem, nós poderemos partir por um processo político no Brasil pior do que nós tivemos com a presidente Dilma Rousseff. Com a presidente Dilma Rousseff, ela foi empichada, para quem não se lembra, por crime de responsabilidade por conta das pedaladas fiscais, certo? E agora há uma interferência clara ética do Poder Executivo dentro de um órgão que não tem que ter político de estimação, não tem que ter político comandando, que é a Polícia Federal. Nós estamos vivendo um momento no Brasil de muita gravidade. E agora, para você que está decepcionado, assim como eu estou decepcionado, para você que saiu na rua, assim como eu saí na rua para defender o fim do combate à corrupção, você não pode se calar em relação a isso. Paulo. Não é porque é Bolsonaro, não é porque é qualquer outro político. Nós precisamos que essas denúncias que foram feitas pelo ministro Sérgio Moro sejam comprovadas ou não, Brown. No fim da tarde, em pronunciamento sobre a saída de Sérgio Moro, Jair Bolsonaro rebateu o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública. Hoje pela manhã, acredito que 7 ou 8 deputados, ou meia dúzia, tomaram café comigo. E eles estão à vontade se quiser falar ou não. Eu lhes disse, hoje vocês vão conhecer quem realmente não me quer na cadeira presidencial. Esse alguém não está no Poder Judiciário, nem está no Parlamento Brasileiro. Não lhes disse o nome. Falei, vocês vão conhecê-lo às 11 da manhã. Repetindo a vocês. Veio com a cunha. Se ele quer ter independência, como eu tenho, autoridade, ou se quisesse, poderia vir candidato em 2018. Agora, eu não posso conviver, ou fica difícil a convivência, com uma pessoa que pensa bastante diferente de você. Um fato que foi noticiado muito no início do ano passado, ele nomeou a senhora Ilona Sabó como suplente de um conselho, e nós sabemos que essa senhora, ou senhorita, tem publicações, as mais variadas possíveis, defendendo o aborto, ideologia de gênero, entre tantas outras coisas, que são em completo desacordo com as bandeiras que eu defendi, que os cristãos brasileiros também defendiam, e até ateus defendiam também. Não foi fácil conseguir a exoneração dessa pessoa, porque o tempo todo você me deu carta branca e porteira fechada. Mas quase sempre se lembrava do poder de veto. Torci muito para dar certo. Muito. Mas infelizmente, ou felizmente, no dia de hoje, após nossa conversa no dia de ontem, eu até fui sinalizado que ele compareceria à presidência e seria bem recebido, como foi o senhor Mandetta há poucos dias, para comunicar seu afastamento, ou para tentar a última cartada. Tem mais esses nomes aqui para o DG. O senhor concorda com algum desses ou não? E daí tomar uma providência. Eu sempre fui do diálogo. Vocês não vão encontrar nenhum ministro meu que vai dizer que eu impus qualquer coisa para ele. O episódio foi comentado em Os Pingos nos Is. Eu acho que nós temos deixado muito
claro nesse programa que a gente torce para que o governo dê certo. Nós temos reiterado aqui declarações nesse sentido, a gente tem mostrado na prática que nós torcemos a favor do Brasil e que, ao contrário da turma do quanto pior, melhor, nós queremos que o governo dê certo. Eu continuo torcendo para que dê certo, mas eu confesso que hoje eu tive a sensação de que o governo, eu sou muito franco, sempre fui franco, sempre com o presidente Bolsonaro, com todos do governo, e sou franco com quem nos acompanha. O governo que assumiu em 1º de janeiro de 2019, sob o olhar esperançoso de milhões de brasileiros que apostam, torcem pela vitória no combate contra a corrupção, esse governo terminou hoje, neste 24 de abril. Tomara que o governo que começa amanhã dê certo, faço votos de que dê certo, e eu espero com muita expectativa o nome do novo diretor-geral da Polícia Federal. Aí eu saberei se a Polícia Federal continuará a agir com autonomia, que é a autonomia garantida pela Constituição. Vamos repetir aqui que a Polícia Federal não é uma instituição do governo, não é um braço do Poder Executivo. A Polícia Federal é um órgão de Estado. Ela serve aos interesses da União e não aos interesses de qualquer governo e às vontades de qualquer governante. O que disse o ministro Sérgio Moro, porque eu tenho muita admiração também, e é um homem em quem eu confio também, o que ele disse de manhã é grave, não é atribuição, o presidente ele nomeia tecnicamente o diretor da Polícia Federal, mas ele não pode acompanhar processo, conforme disse o ex-ministro Sérgio Moro, agora. Não pode acompanhar processos, não pode não chamar o diretor para perguntar como é que está andando tal coisa, porque não é atribuição, o presidente não tem o direito de fazer isso. A Polícia Federal tem trabalhado com extrema eficiência há muitos anos. Não é por acaso que é a única instituição que, quando seus representantes passam em viaturas comuns no desfile de 7 de setembro em Brasília, é a única instituição aplaudida pelo povo. O povo confia na Polícia Federal. O Sérgio Moro fez uma observação hoje que me chamou muito a atenção, e por isso que eu estou condicionando a minha opinião definitiva ao nome do novo diretor-geral. O Sérgio Moro disse que mais importante que perguntar trocar por quem é por que trocar. Trocar por quê, não por quem. Então, eu não vejo motivos para trocar o Maurício Valeixo, que ele está na mira do Palácio do Planalto, ele não está agora, ele já está há muito tempo na mira, já se fala na substituição dele há muito tempo, é um assunto que vai e volta. O ministro Moro sempre deixou claro que é um homem de confiança dele, e o ministro não interfere no trabalho da Polícia Federal, e fez muito bem, porque nenhum outro interferiu, porque nós não deixamos. A pressão dos jornalistas independentes impediu que, ao contrário do que desejava o ex-presidente Lula, o ministro Zé Eduardo Cardoso não se meteu nessa, não. Depois veio no governo Temer um outro ministro, que eu nem lembro o nome, tão curta foi a permanência dele no cargo, querendo fazer isso com a Polícia Federal, não deixamos. Então é o seguinte, eu não ajo como os devotos da seita que tem no Lula o seu único Deus.
eu aponto com muita animação os sucessos e as boas decisões do governo Bolsonaro, mas eu também, por querer que dê certo, aponto com a mesma tranquilidade e com a mesma clareza o que eu acho errado. Acho infeliz, muito lamentável a perda do ministro Moro, e isso é refletido nas redes sociais, é refletido nas pessoas que a gente conhece, pessoas que acompanham com muito entusiasmo os avanços obtidos pelo governo. Essas pessoas estão decepcionadas, o clima é triste, é de tristeza, a gente lamenta. Eu acho que o ministro Sérgio Moro, ele me pareceu convincente de manhã, decepcionado. Também não me pareceu alguém que tivesse condicionado a permanência ou a saída dele do governo à nomeação para o Supremo Tribunal Federal. Ele teria feito essa queixa ou teria reapresentado esse pleito se, por exemplo, se ele tivesse tão preocupado com isso, ele diria alguma coisa quando o presidente se referiu a um ministro terrivelmente evangélico, né? Então o Moro poderia perguntar, mas e eu? Não acho que ele condicionaria a permanência ou a saída do Valeixo a esse desejo. Ele foi entrevistado aqui na Jovem Pan, disse, claro que eu gostaria de ser ministro, eu gosto da ideia de ser ministro, mas eu não fiz nenhuma exigência nesse sentido. O que ficou combinado foi a carta branca. Como o Zé Maria tem repetido, carta branca não existe. Mas o que houve foi um acordo para que ele tivesse o chefe o diretor-geral da Polícia Federal que ele mais apreciasse. Então, não era hora de trazer esse problema à tona. As críticas que o presidente Bolsonaro tem todo o direito de fazer ao diretor-geral não deveriam ter sido apresentadas agora. Estamos no meio de uma pandemia. O governo ainda convalesce de uma demissão polêmica. Eu acho que essa era inevitável, do ministro da Saúde. Então, veio em péssima hora e agora configura uma história mal contada que vai começar a ser esclarecida com a indicação do novo diretor-geral. Muito bem, Augusto. Zé Maria Trindade, agora sim, conosco aqui, já te vejo, Zé. Microfone, como eu sempre digo, onipresente da Jovem Pan em Brasília. Um dia difícil por aí, um dia tenso, né? Quero te dar boa noite e pedir as suas primeiras considerações. Eu também tenho aqui algumas considerações a fazer. Eu acho que a gente vai aqui, aos poucos, a gente vai dissecando todo esse assunto. Tem muitos nuances sobre o discurso do presidente Bolsonaro também. Mas antes, Zé Maria Trindade, vamos jogar ele aqui, ó. Vamos trazer. Diga lá, Zé. Pois é, muito boa noite. Tá bonito aí no estúdio novo, né, Silvio? Muito boa noite, compadre Augusto, boa noite a todos. Olha, como você disse, é um dia comprido, que começou cedo demais e hoje vai até tarde. Olha, logo cedo, o ministro Sérgio Moro tomou conhecimento, através do Diário Oficial, da demissão do seu principal auxiliar no momento, que é o diretor da Polícia Federal. Ele realmente ficou surpreso, mas o presidente Jair Bolsonaro sabia que ele ficaria surpreso e que teria reação. Por isso mesmo, logo de manhã, como o próprio presidente confirmou, em reunião no café da manhã com deputados, ele disse que quem estaria querendo a sua saída do Palácio não estava na Justiça e nem no Congresso, e sim no próprio governo. Era uma referência ao ministro Sérgio Moro. Agora, o governo contava com a possibilidade do ministro Sérgio Moro, no seu jeito tímido, no seu jeito ensimesmado, de sair sem falar nada, simplesmente ir ao Palácio e entregar a carta de demissão logo depois de ver no Diário Oficial a demissão do diretor-geral da Polícia Federal, o doutor Valeixo. Olha, e não foi isso que aconteceu. Imediatamente ele convocou uma reunião sem pedir demissão, como ministro da Justiça ainda, antes de entregar a carta. E fez o que é avaliado aqui, Augusto, de uma delação premiada.
e não um depoimento ou não uma despedida do cargo de ministro da Justiça. Em seguida, ele fez uma reunião com os principais assessores, os funcionários do Ministério da Justiça fizeram uma homenagem ao ex-juiz Sérgio Moro, e ele disse que vai se distanciar um pouco, vai ficar um pouco longe do noticiário e depois estará à disposição. Este foi o pano de fundo. As denúncias são seríssimas e mostram ali as entranhas de um poder que todos queriam renovado e, pelo jeito, não foi renovado. O ministro Sérgio Moro fez acusações graves, 2 pelo menos, muito graves. A mais grave de todas é aquele jeitão da conversa, né? O presidente Jair Bolsonaro é positivo, é o que eu chamo, tem o dom da fúria. Ele não admite ficar mais ou menos ou em cima do muro. Quando disse isto é intervenção política, ele prontamente disse, sim, é uma intervenção política. Os militares, Augusto, são obcecados, esse é o termo, são loucos com informação, inteligência. Aqui no Brasil, estranhamente, existiam vários núcleos de inteligência. O da Marinha, da Aeronáutica, do Exército. O da Aeronáutica sempre foi mais forte, mais especializado, mas também o do Ministério da Justiça, o próprio da Justiça Federal e do Palácio do Planalto. E o general Heleno conseguiu reunir ali condições mínimas de integrar a comunidade de informações, todos esses equipamentos, né, de inteligência, menos o da Polícia Federal. A Polícia Federal vem trabalhando por um projeto que é, assim, exagerado, que é uma independência total. Hoje a Polícia Federal já tem autonomia e já tem independência. Os delegados e agentes querem mais, querem uma independência inclusive financeira, de administração, nomear diretor, ou seja, viraria um órgão autônomo, estranho, não existe nada parecido no Brasil. Mais ou menos como o Ministério Público, que tem uma independência boa e é quase um novo poder, mas não é um novo poder. Enfim, é isso que a Polícia Federal quer. Na prática, já tem sim independência e autonomia. A Polícia Federal tem isso. Tanto é assim que investigou a ex-presidente da República, Dilma Rousseff, investigou o ex-presidente Lula, investigou deputados, senadores e líderes. O ministro que não aceitou também esta manipulação da Polícia Federal, Osmar Serralho, ficou 3 meses no Ministério da Justiça. E aí, ali ele disse que não tinha a mínima possibilidade de controlar a Lava Jato. Foi demitido com palavras impublicáveis, depois de um grampo do ex-presidente do PSDB, ex-senador, agora deputado, Aécio Neves, o chamando de palavras impublicáveis e dizendo que ele tinha que sair. Saiu por isso, porque não quis manipular a Polícia Federal. A Dilma Rousseff tentou ali manipular a Polícia Federal e controlar. Não conseguiu. Graças a Deus, porque o mistério da Polícia Federal é exatamente esse, fazer investigação. E é tão compartimentado o processo de investigação da Polícia Federal que um delegado, numa mesa, não sabe o que o outro delegado está investigando e qual é o processo que ele está seguindo. Os agentes são convocados para o trabalho, para operações, e não sabem onde vão operar. Recebem as instruções compartimentadas a caminho do trabalho. Nós vamos investigar, nós vamos fazer um busca e apreensão nessa residência e tal, mas não sabe o todo. Tamanho é o cuidado e tamanho é o dever da Polícia Federal de ser uma polícia de Estado e não de governo. É nesse contexto que fica difícil para se defender o presidente Jair Bolsonaro quando recebe acusações tão sérias, beirando a obstrução de justiça. Você acompanhou aqui a Semana da PAN, o resumo de tudo que foi destaque em nossa programação. Para mais informações, acesse jp.com.br. Um grande abraço e até a semana que vem. Semana da PAN.